Vamos seguir falando sobre esse bloqueio com um convidado agora. Está conosco o professor Joelson Sampaio, que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, professor, pela presença aqui com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia. Professor, o que é que significa isso na prática? Que medidas, por exemplo, para a gente exemplificar, traduzir para quem está nos acompanhando, que medidas o governo vai ter que adotar para realizar esse bloqueio? Boa pergunta, Vitor. A ideia do governo com esse bloqueio é buscar o déficit zero que vem aí do novo arcabouço fiscal, no sentido de trazer um maior controle para o gasto público que impacta o endividamento e taxa de juros. Então, ao contingenciar esses 2,9 bilhões em relação sobre as despesas não obrigatórias dos ministérios, o que o governo procura é reduzir o déficit do ano de 2024, ou seja, trazer ali um impacto na direção correta de déficit zero. A grande questão que existe, ou seja, o desafio para 2024 é se o governo, de fato, ele tem condições e vai alcançar esse ano a meta de déficit zero. O que a gente observa tanto com as projeções do próprio governo quanto do mercado, que dificilmente isso será alcançado. Só que, como já foi falado, há uma margem de déficit que o governo pode ter sem quebrar a regra, e é provavelmente esse cenário mais factível para o ano de 2024. Cris, a sua pergunta? Professor, um bom dia, satisfação falar com você. Professor, é possível equilibrar os pratos da economia sem uma diminuição no gasto público no Brasil, apesar do festejado aumento de arrecadação agora nos meses de janeiro e fevereiro? Bom ponto, Esse é o grande desafio. O exercício mais, digamos que desafiador que o governo tem é exatamente essa redução, esse controle dos gastos e principalmente da aceleração dos gastos públicos. O que a gente observa é que muitas vezes o governo ele acaba tendo ali um efeito, um resultado positivo via receita, que não necessariamente se repete e que isso pode mudar muito a depender do desempenho da economia. Então, se a gente olhar as projeções também do próprio governo, ele tem um cenário ali positivo para o ano de 2024, o que impacta a receita. Mas o grande desafio que existe nesse equilíbrio é o controle dos gastos, o controle dessa velocidade, dessa aceleração dos gastos públicos. Claro que esse contingenciamento ele traz um sinal de esforço do governo, mas ainda distante do que a gente precisaria para conseguir, de fato, chegar a um déficit zero em 2024 e aí sim ter um resultado mais favorável para 2025. Professor, e falando do déficit zero, que medidas são necessárias? O que é que o governo precisa fazer para que essa meta seja alcançada? Bom, nesse caso, o governo ele precisa continuar focando na qualidade do gasto público para conseguir evitar uma aceleração, aumento de gastos discricionários. Esse é o grande desafio, o grande exercício que o governo sempre tem quando a gente olha a parte fiscal. Para o telespectador entender, no final do dia, assim como para as famílias, há sempre um esforço de você controlar as suas despesas com as suas receitas, com a sua renda, para você não se endividar mais. A mesma lógica vale para o governo, no sentido amplo, macro. O governo ele tem esse, digamos que, desafio de conseguir conciliar as suas despesas com as suas receitas. Na prática, o que a gente vê é que o governo tem muita dificuldade de avançar na questão do corte de gastos, enfim, melhorando ali a qualidade do gasto público. Então, o governo ele continua com esse desafio e ele precisa, sim, para melhorar o resultado, avançar nessas políticas de avaliação do gasto público, melhoria da qualidade do gasto público, para aí sim conseguir reduzir as despesas discricionárias. Em relação às obrigatórias, o governo tem menos margem,
mas em relação às despesas não obrigatórias, o governo tem mais margem, mas é aquele esforço político que a gente sabe que na prática também é bastante desafiador. Mas no final do dia é isso que a gente precisa para o Brasil ter ali as contas equilibradas, para ter um resultado fiscal consistente. Senão a gente sempre vai ficar à mercê de resultados mais dependentes da receita, de períodos de crescimento, de períodos onde você consegue aumentar a arrecadação por algum aumento ou mudança de política tributária, mas isso no final acaba trazendo uma fragilidade maior para a questão fiscal. Lembrando que o Brasil precisa sim ter controle dos gastos públicos, nós já tivemos um histórico recente muito negativo nesse sentido, e para o telespectador também entender, quando o governo ele perde esse controle, a gente tem uma disparada da dívida pública, uma deterioração do cenário econômico e a taxa de juros ela dispara nesses cenários, o que é ruim para todo mundo. Muito bem, aí as análises, as explicações do professor Joelson Sampaio, que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, esteve ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, professor. Bom final de semana. Bom final de semana.